Bom dia, internet. Queria falar de coisas que aprendi com meus antigos chefes. No caso, foram três que eu lembrei aqui do que eu ia falar, mas eu tive mais chefe que isso antes. É muito engraçado como minha vida deu uma reviravolta depois que eu passei pelo meu segundo estágio, na época da faculdade. Pra quem não sabe, eu sou engenheiro civil. E eu trabalhei no escritório de geotecnia, onde eu era o responsável por fazer o relatório dos dados que a gente recebia lá do norte e nordeste. A gente recebia por fax. E tinha um relatório de 300 e poucas páginas pra fazer toda semana. Isso um de cada obra, né? Então era muito sofrido, porque eu ficava muito tempo na frente do computador só lendo e arrumando gráficos. Até que um dia o dono da empresa me chamou pra conversar. E ele falou uma coisa assim, acho que foi o jeito mais legal até hoje de ser mandado embora. Ele me chamou pra conversar e falou assim: eu comecei trabalhando em obra e obra não é pra mim. Eu não sou uma pessoa de obra, eu sou uma pessoa de escritório. Do mesmo jeito que você não é uma pessoa de escritório, eu sou uma pessoa de obra. Então acho que você deveria ir pra alguma obra, trabalhar direto com obra, que acho que você se daria melhor. E foi assim que ele me mandou embora. E isso realmente mudou minha vida, porque depois disso eu fui trabalhar numa outra empresa, numa construtora, fazendo outro estágio, e foi assim uma mudança muito rápida de gostar de trabalhar, de estar correndo pra lá e pra cá, de passar nervoso, mas gostar de estar lá também. Fiz muitos amigos. Eu já tinha alguns amigos na empresa, porque principalmente a empresa pegava muitos estagiários da minha faculdade. Então conhecia muita gente lá dentro já. E foi muito bom, porque a gente conversava bastante, conversava muito com o pessoal de obra. E nessa conversa que eu tive com o meu antigo chefe, eu descobri que eu sou uma pessoa muito sociável. Ou seja, eu preciso conversar com as pessoas, porque senão eu fico maluco ou canso muito rápido. E quando eu fui para essa construtora, eu tive uma chefe que ela, além de me ensinar muito sobre trabalho, sobre obras e tudo mais, ela me ensinou muito que a responsabilidade de você terminar uma faculdade é maior do que você se matar trabalhando no estágio. Então era muito engraçado quando ela mandava a gente embora para estudar, sendo que tinha coisa para fazer na obra. E aí eu aprendi que existem prioridades e cada integrante de um grupo tem sua prioridade e sua dedicação, né? E quando dava a hora do final do estágio, ela mandava todo mundo embora, porque ela queria que todo mundo se formasse para virar um engenheiro e poder ter uma vida melhor e tudo mais. Isso para mim fez muita diferença, porque ver uma pessoa da liderança pensando mais na qualidade e futuro da vida dos subalternos, né, dos estagiários no caso, achei que isso era muito saudável e aprendi muito com ela. E por último tem o diretor da empresa que eu trabalhei, que era um cara assim muito divertido, muito sério ao mesmo tempo. Então ele sabia cobrar e sabia conversar com as pessoas. E eu lembro que na minha primeira obra que eu trabalhei nessa empresa como engenheiro já, teve uma confraternização, uma festa, né? Eu não sei se existe isso em todos os lugares, mas a gente trabalhava muito com galpões, né? A parte de fábricas e tudo mais. E quando você fechava a cobertura do galpão, ainda tinha obra para fazer, mas sempre que você fechava, colocava a última peça da cobertura, tinha uma festa de comemoração da cumieira, né? Então era muito legal isso. E nessa minha primeira obra, esse diretor estava fazendo um discurso e ele falou assim: agora o André vai falar porque o André gosta de falar na frente das pessoas. Eu gosto de conversar com pessoas. Dar discurso é diferente. Apresentar alguma coisa é diferente. Isso me serviu muito para pensar sobre como reagir nessas horas e de que realmente eu gosto de falar na frente das pessoas, mas eu gosto de me preparar para isso também, né? E foi muito engraçado ver ele me chamando, ele me conhecia fazia pouco tempo, não tinha nenhum ano de empresa ainda, e ele falou isso, e ele falou que olhou para mim e percebeu que eu era uma pessoa comunicativa. Provavelmente eu saberia o que falar na hora que ele me chamou. Certo que tava todo mundo em clima de festa, todo mundo se divertindo, não sei se isso foi real, mas ele me disse isso e foi muito legal. Isso mudou muito minha vida, principalmente hoje trabalhando com a internet, de perder essa vergonha de ter que falar na frente dos outros, de ter que improvisar e falar alguma coisa para as pessoas, de improvisar e conhecer pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de apresentar pessoas para pessoas, então mesmo não conhecendo o trabalho delas, então sempre foi muito legal poder fazer isso, de chegar em alguém e pensar rápido do que pode ser dito. E por causa disso eu acabei conhecendo muita gente. E hoje existem pessoas que me cumprimentam que eu falo assim: caramba, como que eu cheguei nesse nível, tá ligado? Conheci muita gente bacana, conheci muita gente boa, conheci umas pessoas ruins também. Mas faz parte da vida, né? Existem pessoas boas e ruins em todos os lugares. E é isso.